Neste vídeo iremos questionar o motivo pelo qual o Hospital Visconde de Salreu em Estarreja está a eutanasiar e a provocar a morte de doentes terminais sem o consentimento informado dos pacientes e das suas famílias. A unidade de cuidados paliativos do Hospital Visconde de Salreu funciona desde janeiro de 2017, tendo acolhido neste período 2.530 doentes com idades compreendidas entre os 21 e os 105 anos. Quantos destes pacientes foram eutanasiados sem consentimento informado? O meu pai foi internado no Hospital Visconde de Salreu em 2022, onde ele sofria doença terminal, mas ainda estava em tratamento no Hospital de Coimbra. Quando foi internado foi porque nós em casa não o conseguíamos assistir e foi recomendado que assim fosse, que o Hospital Visconde de Salreu teria cuidados paliativos. Pois o que aconteceu foi em 5 dias eles conseguiram, ah, sem qualquer, sem qualquer documentação da família, sem qualquer consentimento informado, eles retiraram toda a medicação do meu pai e colocaram o meu pai em midalozan e levomepromazina, duas drogas que em 5 dias levaram à sua morte. Uh, Quando questionámos o hospital mais tarde, porque nós na altura não sabíamos o que é que lhe tinham administrado, nós verificámos que, portanto, não só lhe foram retiradas as medicações que ele tomava, como foram administradas estas drogas numa espécie de eutanásia, porque os médicos diziam que para que é que está a forçar o seu pai a fazer este tratamento em Coimbra? O seu pai deverá dar-lhe descanso. Portanto, eu acho que os médicos não têm que decidir quando é que os pacientes morrem ou não. Era vontade do meu pai viver, ele queria continuar o tratamento, tinha momentos muito grandes de lucidez, onde nos pedia isso. Quando foi internado ali, nós não fazíamos a mínima ideia que este hospital é um matador, que é o que é. Portanto, o hospital funciona com a máscara dos cuidados paliativos e acaba porque eles acham que é morrer com dignidade por conduzir à morte com estas drogas. O meu familiar, o meu tio, foi internado no Hospital Visconde de Salreu em 2018, onde tinha uma doença terminal. Ele tinha um cancro dos rins e portanto, eu era a única pessoa que era a cuidadora dele. E queixei-me aos serviços de saúde de que não estava a conseguir aguentar a situação e ele foi referenciado para o Hospital Visconde de Salreu. Nós internámos, fomos chamados numa segunda-feira. Eu ia visitar o meu tio todos os dias e vi que de dia para dia ele estava cada vez pior, estava pior do que quando entrou. Eu falei com as enfermeiras, entretanto comecei a ver situações em que ele perdeu parte da mobilidade da cara e eu decidi chamar uma ambulância para retirá-lo de lá. Nessa altura tentaram com que eu não conseguisse sair, ameaçaram-me que me iam pôr em tribunal se eu tirasse dali o meu tio, mas eu insisti, chamei a ambulância, tirei o meu tio de lá e com aqueles 2 dias, portanto, nós ficámos a saber com os resultados das análises que lhe tiraram a medicação e que injetaram novas drogas. Ele, portanto, perdeu a mobilidade da cara, perdeu uma série de situações que são inexplicáveis, como é que eles não deram a medicação que deviam administrar. E depois ainda tiveram a lata a direção de dizer que me iam colocar em tribunal, porque eu tinha retirado meu tio do tratamento. Afinal, parece que o tratamento era realmente acelerar a morte do meu tio. As pessoas não se queixam à polícia porque só se apercebem do que eles fizeram muito mais tarde.
Eu descobri que o Hospital Visconde de Saleu retirou toda a medicação habitual ao meu familiar quando pedi o diário clínico logo após a morte. Verifiquei que lhe administraram a sedação que levou à paragem cardíaca e respiratória. Eu não consenti que sedassem o meu familiar. Quando ele foi internado neste hospital era para o ajudarem e não para o matarem. Ele faleceu em menos de uma semana. Eles não tinham o consentimento informado do meu familiar nem da nossa família para o sedarem. Termino esta apresentação com várias perguntas. Terão os médicos do Hospital Visconde de Salveu o direito de decidir pelos pacientes e as suas famílias? Por que a Entidade Regional de Saúde e Ordem dos Médicos, tendo já recebido reclamações sobre a atuação deste hospital, continua a dar a estes profissionais de saúde licença para matar? Por que estão a ser retirados os direitos aos doentes terminais? Onde estão os consentimentos informados a autorizarem estas sedações ilegais?